Olá, tudo bem com vocês? Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que se eu for pegar aqui os dois mandatos da Dilma e os dois do Lula, mesmo com o impeachment, não dá para comparar com a perseguição que o Lula sofre agora. Então é um momento delicado do PT, do Lula. E isso se deve, é claro, à ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo. Porque enquanto o Bolsonaro estiver solto, lembra lá do coronavírus, que se você vai deixando o vírus se espalhar, ele vai trazendo novas variantes? Enquanto o Bolsonaro estiver solto, novas variantes do bolsonarismo vão se espalhar pelo Brasil. Então a gente já está vendo várias. Por exemplo, Marçal, Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Gustavo Lima. E aí essa gente vai se aproveitando desse momento e vai espalhando o bolsonarismo Brasil afora. Então o Lula hoje sofre uma perseguição implacável. Uma coisa assustadora. Uma coisa que eu tenho certeza que o Lula não esperava por isso. Eu sei que a gente esperava o pior, mas o que está acontecendo é pior do que a gente estava esperando. E aí, com isso, com essa ascensão do bolsonarismo, isso traz muitos malefícios para o governo. Então você vai olhar que tem fake news, você vai ver a perseguição política, as mentiras, a popularidade do governo está caindo, e isso se deve à mentira, por exemplo, do Pix. Eu tenho certeza que o Lula foi pego meio de surpresa. Eles não esperavam que esse Pix, que é uma coisa que era boa para o país, trouxesse tanta repercussão negativa por causa do bolsonarismo. E tem uma outra coisa que está levando o governo a ter essa popularidade baixa, que é a inflação de alimentos. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal que eu fiz. O Lula vai baratear os preços dos alimentos e eu digo alguns passos que o governo poderia fazer para que a gente tenha o alimento mais barato na mesa do trabalhador. Eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição. Mas tanto a inflação de alimentos, como eu disse, quanto essa questão do Pix, está trazendo prejuízos para a popularidade do presidente. Porque nós estamos, eu tenho certeza que o Lula, que vem de outras gerações, de outro tipo de política, ele não esperava que tivesse chegado nesse ponto. Então o que eu posso dizer aqui é que o presidente precisa mudar a postura. Então ele não pode, por exemplo, apostar em políticas impopulares. Então a questão do Pix, por exemplo, você não investe nesse tipo de política. Porque o bolsonarismo está à espreita. Qualquer brecha que você dá é o suficiente para eles criarem uma bola de neve. De uma coisinha que nasce pequenininha, eles criam uma bola de neve. Então você me pergunta, o que o Lula poderia fazer daqui para frente para que o bolsonarismo, ou para que não sejamos tragados pelo bolsonarismo? Então a primeira coisa que o Lula poderia fazer é investir em políticas populares. Então, assim, aquilo que enfraqueça o bolsonarismo. Vamos ao exemplo aqui, como eu estava falando. Investir toda a força, todo o investimento, todo o tempo para tentar baratear o preço dos alimentos. Então, o governo precisa de políticas populares. Política que não tenha como o bolsonarismo ir contra.
Porque se você baratear o preço dos alimentos, essa gente vai dizer o quê? Então esse é um caminho. O segundo caminho que o Lula poderia fazer, observar que as fake news, ela virou algo do momento. Até mesmo os que votam no Lula não estão imunes a acreditar em fake news da extrema-direita. E isso é muito prejudicial. Então, como é que você faz? Já está tentando se mexer, mas ele precisa entender que esse momento é o momento das fakes. Você não tem que dar ao bolsonarismo combustível, porque essa gente não precisa de muito para tentar desestabilizar completamente o governo. E aí eles vão usar... O problema aqui, gente, o problema aqui é que eles usarão de qualquer arma disponível para tentar acabar com o governo. Os caras estão falando até de impeachment. Então, como é que a gente não dá essa arma ao bolsonarismo? Você tentando comunicar para os seus eleitores uma comunicação mais eficaz ao ponto de, antes que chegue a fake news, você já tem a informação correta a dar. Terceiro, o Lula está sofrendo uma perseguição muito implacável, por exemplo, dos mercados financeiros. Gente, é muito estranho a gente estar vivendo em um tempo em que o rico se dá muito bem, o cara fica bilionário, por exemplo, na pandemia de Covid-19. Muitos ricos aumentaram a sua fortuna em mais de 40%. E nós estamos vivendo em um tempo que, se você taxa, por exemplo, o super rico, até o pobre fica a favor do rico. Isso é muito estranho. Então, estamos em um tempo em que a extrema-direita, não só aqui no Brasil, viu? Mundo afora, está ficando hegemônica. Olha que fato interessante. Você tem pelo menos 5 bilhões de pessoas na Terra que são pobres. E mesmo com esse número alarmante de gente na Terra, os super ricos, os donos do poder, estão convencendo essas pessoas de que os governos de esquerda são ruins. Ou seja, se você pegar os primórdios da política, era o contrário. A esquerda tinha força porque exatamente a massa é pobre. Mas esse momento político atual é a ascensão da extrema-direita mundo afora. Só que aqui no Brasil, nós temos muita ignorância política. Muita gente que não sabe, desculpa a expressão aqui, uma expressão bíblica que ele diz, não sabe distinguir a mão direita da mão esquerda. Que não faz nenhum tipo de leitura política, e é assustador. Você conversa com pessoas e você diz assim, cara, a pessoa não disse isso, mas ele disse. E por que ele disse? Porque a ignorância política está reinando. Há um convencimento político da extrema-direita que está levando até mesmo aqueles que outrora eram da esquerda. Eu conheço muita gente que votavam no PT e hoje são bolsonaristas de carteirinha. E você diz, o que foi que aconteceu? É que as pautas reacionárias da extrema-direita está acima dos interesses pessoais. Porque o que me importa, estão falando de pautas morais, se eu não tenho comida na mesa?
Que me importa? Por exemplo, na eleição passada, os caras estavam falando de banheiro unissex. Que me importa? Se o cara não vai fazer política para que eu coma, para que eu vista, para que eu viaje. Mas veja que é tão forte essa pauta moral reacionária, mentirosa, mas que se espalha muito rapidamente, que o cara coloca essas pautas morais acima dos seus próprios interesses. E o Lula precisa entender que os tempos mudaram. Que em tempos de bolsonarismo precisa mudar a estratégia. Precisa falar uma linguagem que essas pessoas elas entendam. Porque senão 2026 está aí. E se a popularidade do governo continuar caindo, a gente corre risco de perder a eleição em 26. O Lula ainda é o favorito? Claro que é. Mas veja, o bolsonarismo está ganhando campo. E repito, esse modo bolsonarista de ver o mundo se espalha muito rápido. E consegue convencer pessoas que gostam do presidente Lula de que ele está trabalhando contra essas pessoas quando isso nem faz sentido. Então, o presidente precisa saber que os tempos mudaram, que a visão de mundo das pessoas está diferente, que hoje é um mundo da rede social, é um mundo que se comunica pelas redes sociais, é uma geração atual que se alimenta de fake news. Sei lá, qualquer coisa que o cara recebe, sei lá, você recebe uma informação no WhatsApp. Nem importa se aquela informação é verdadeira ou é falsa. Simplesmente se vai contra o meu princípio moral, eu ponho para frente. Por exemplo, a questão do Pix. Pix é uma coisa hoje que interessa ao Brasil todo. Então, qualquer coisa que se diga sobre o Pix que o cara acha que será afetado, mesmo que isso seja mentira como era, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, olha, eu não voto. Eu não voto mais, ele está me prejudicando. Então, é essencial que o governo e o Lula entendam que é um momento diferente da política. Que é um momento de turbulência jamais vista na história política, principalmente do Lula. E eu quero terminar dizendo que toda essa perseguição que o Lula sofre hoje por parte do bolsonarismo é injusta. É muito injusto que o Lula, que sempre trabalhou pelo povo, sofra esse tipo de perseguição. Por quê? Porque não é verdade. Não condiz, por exemplo, a popularidade do presidente com o real governo que ele está fazendo. Inflação controlada, indicadores sociais, desemprego é o mais baixo da série histórica, a renda está em alta. Então é injusto com o Lula a perseguição que ele está sofrendo. É injusto. E não estou dizendo aqui que não é um governo que comete erros, mas são mais acertos do que erros. Mas qualquer coisa hoje que o Lula faça, diga, tudo é motivo de virar uma bola de neve. E que hoje o Lula precisa pisar em ovos, precisa andar com todo cuidado, porque senão sai do controle. Por exemplo, o Pix de novo, saiu do controle. Não, sabe?
Não dava mais para colocar dentro da caixa de volta depois que foi embora, se espalhou. Ao ponto de o governo, entre se explicar e voltar atrás, era muito melhor voltar atrás. Porque explicar é pior. Então veja que momento terrível para o governo, que turbulência, que injustiça. Esse cara tá falando de impeachment. Agora, se isso está aí, e nesse momento, para mudar um pouco essa situação, são dois caminhos. Ou você para com a variante do bolsonarismo, que para fazer isso você precisa prender o Bolsonaro, essa é a realidade. E aqui não é nem a questão de querer a prisão pela prisão. Não é uma torcida. Que não é... Estamos torcendo para isso. Embora estejamos, né? Mas aqui não é a questão. A questão não é a torcida. A questão é que ele solto, ele vai corroendo as bases da democracia, do governo, do Estado Democrático de Direito. Então, a prisão dele corrige o primeiro caminho, que é, não vai se espalhando a variante do bolsonarismo. E se isso não acontece, a gente vai trazendo o país de volta à normalidade. Então, o primeiro caminho seria esse, o da justiça. E o outro é a mudança de comportamento do governo. Não na questão política em si, mas de como dominar a comunicação, as redes sociais, como você conseguir se comunicar. E eu não falo nem com bolsonarista, isso aí é um caso perdido, mas se comunicar com seus eleitores, para que a gente não perca campo para um bolsonarismo extremista que nada faz pelo país a não ser espalhar fake news e ódio. Então, ou a gente entende isso, ou a gente pode estar jogando a eleição de 26 por água abaixo. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e peço a vocês que vocês fortaleçam aqui o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro aqui, tá bom? Ajude nesse trabalho cotidiano. Muito obrigado.